A nossa Embaixada GV, Empreendedorismo Feminino. Eu gostaria de iniciar fazendo as apresentações das nossas 3 mulheres importantes nessa tarde que vai conduzir. E eu inicio com a nossa líder da Embaixada GV de Vitória da Conquista, que é a professora Paula Barreto, né? Ela é professora coordenadora do projeto de pesquisa de empreendedorismo feminino, que é convidada nesse momento para compor a nossa roda de conversa. Dando sequência, eu quero convidar a Leila Andrade de Carvalho. Ela é gestora há 4 anos da Cuco Espaço Colaborativo. Bem-vinda. E, por fim, a nossa convidada Lorena de Souza. Ela é gestora empresarial, conduz há 4 meses aproximadamente o aplicativo Fridas. Muito bem-vinda. Boa tarde. Bom, gente, bem-vindos à nossa reunião, da Embaixada GV. E aí nós vamos começar com um pequeno vídeo aqui para apresentar o que significa esse movimento na Embaixada GV Conquista. E aí depois a gente comenta um pouquinho e vamos para a nossa moderação, tá bom? Já cumprimento aqui também a Irlânia, está presente aqui, o professor Alberto, os alunos de Contábeis, Administração, Engenharia e Odonto. Olá pessoal, me chamo Ed Alberti e vim aqui falar com vocês sobre o movimento Embaixadas. O movimento Embaixadas é um movimento voluntário, onde pessoas que se identificam com o tema empreendedorismo passaram a se reunir para discutir o tema, para aprender com as experiências dos outros, dos demais, para estudarem assuntos comuns ligados ao empreendedorismo. Dessa maneira, se relacionando, se conhecendo, fazendo network, fazendo negócios, produzindo ali um conteúdo de conhecimento através da troca de informações, porque cada pessoa acaba tendo uma experiência diferente com o empreendedorismo e podendo também aprender e agregar também na vida das outras pessoas, né? Também uma das coisas que acontece, que é um dos pilares das embaixadas, é o desenvolvimento de novas lideranças que possam também fundar novas embaixadas, impactar mais a nossa sociedade, enfim, agregar na vida das pessoas esses princípios, esses valores tão importantes na nossa sociedade. E o projeto das embaixadas funciona através de reuniões. As pessoas se reúnem de uma maneira periódica, semanalmente, algumas embaixadas se reúnem quinzenalmente, nos escritórios das pessoas, nas casas, em ambientes públicos, em coworkings, e são espalhadas por todo lugar, e são espalhadas em embaixadas, e são baseadas ali no compromisso de se reunir e na identificação com o tema empreendedorismo. E como você faz para conhecer melhor, para participar do movimento das embaixadas? Simples. Você está participando de um grupo, né? Você está aqui participando do grupo aberto no Facebook das embaixadas. Por isso que você aqui dentro, você tem uma série de conteúdos que periodicamente divulgam esse movimento, o que está acontecendo, onde acontece, aonde tem reuniões. Também tem um documento público, onde você pode encontrar ali uma embaixada, você pode, havendo uma embaixada na sua cidade, você também pode ali procurar o líder daquela embaixada e se convidar, participar, acompanhar uma reunião, ir lá e participar e ver como é que realmente funciona o movimento das embaixadas. Mas se não tem uma embaixada na sua cidade ou no seu bairro, você pode ser a pessoa que vai fundar a embaixada na sua cidade, certo? É muito simples. Então, você tendo esse desejo, tendo essa vontade de participar do movimento das embaixadas, manda um e-mail para lucia@meusucesso.com que nós vamos te conectar. A Lúcia vai te conectar com outros membros, com outros participantes do movimento das embaixadas que têm um pouquinho mais de experiência, que já começaram a fazer as reuniões e que vão, com muito prazer, te ajudar, te auxiliar a você fundar a embaixada na sua cidade.
Ok, pessoal? Participe, se você se identifica com esse conteúdo, com empreendedorismo, se conecte com gente igual a você, que quer melhorar a sociedade, quer melhorar a sua vida, quer evoluir, quer aprender novos conteúdos, enfim. Esse é o movimento das embaixadas, um movimento voluntário que está impactando, incendiando aí o coração de muitas pessoas pelo Brasil afora e até no exterior. Bom, esse foi o pronunciamento do líder, né, dos primeiros líderes da embaixada, Ed Alberti, e nós temos também o padrinho Rodrigo, né, que também está em contato com a gente, também ajudando a organizar esse movimento aí. E na FAINOL aqui, a nossa embaixada de nicho universitário, né, e as pessoas são convidadas a vir participar, formada por professores, alunos da FAINOL e também da comunidade externa. E hoje o tema da nossa embaixada são economias colaborativas. Então nós estamos vendo aqui um modelo de economia físico, que Leila vai comentar um pouquinho, né? O CUCO, espaço colaborativo, virtual ou não, vamos ver, e que Lorena vai comentar sobre o Fridas, né? O aplicativo aí de motoristas mulheres para mulheres. Estou resumindo aqui, mas você vai conseguir dizer melhor depois. Então, já queria passar a palavra para a Lila, para contar um pouquinho sobre a CUCO, né? E aí depois, e esse momento é um momento de interrupção, então a gente pode perguntar, interferir, tá bom? É mais uma conversa mesmo, assim como as reuniões da embaixada. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, professora Paula. Então, eu fui convidada a falar um pouquinho sobre a CUCO. O CUCO é a CUCO, a loja, né, colaborativa, mas é o espaço colaborativo, o CUCO também, então comporta os dois. Eu estou à frente da CUCO há quase 4 anos, né, faremos 4 anos em breve, e essa história ela começou há muito mais tempo, né, do que a abertura mesmo, abrir as portas, né, do espaço. E começou com uma vontade, na verdade, um olhar mais cuidadoso, mais afetuoso para manualidades. Por que não havia uma valorização de um trabalho manual? Por que às vezes é relegado, né, a um segundo, né, está abaixo? Eu venho do direito, né? Minha primeira formação é em direito, né? Fui advogada durante bastante tempo e fiz uma segunda formação, uma licenciatura em artes plásticas. Então, né, lá na escola de artes eu comecei a perceber um distanciamento muito grande em relação ao trabalho manual, que não era considerado arte, né? Tinha essa discussão muito forte dentro da universidade. Isso sempre me chamou a atenção. Trabalhei bastante tempo com educação artística, né? Então daí vem já um pouquinho o caminho natural até, né, chegar à CUCO. E quando eu decidi, né, abrir um negócio, para mim estava claro que seria com manualidades, né? Um local que valorizasse, né, manualidades, que fizesse uma curadoria também desse trabalho, da possibilidade da gente ter peças, né, itens, produtos, aí entra comida, entra decoração, acessórios, roupas, enfim, brinquedos, com altíssimo padrão de qualidade, né? E a CUCO chega nesse momento, né, no momento em que eu estava pesquisando modelos de negócio, e eu vi que já existia, já estava pronto, né, um modelo de negócio chamado economia colaborativa. E que era um negócio que se moldava perfeitamente ao que eu buscava naquele momento. Então, não inventei nada, não criei nada. Eu adequei as minhas necessidades, a minha realidade, a realidade da cidade que a gente está, né? É o primeiro espaço colaborativo da cidade, foi o primeiro. Hoje a gente já, né, vê na cidade uma série de outras lojas e espaços colaborativos, e eu fico feliz da gente ter sido pioneiro nesse sentido, porque é uma mudança
de padrão, né, de olhar para a economia com outros olhos e trazer os parceiros para esse lugar e perceber que não deixa de ser um negócio, não deixa de ser um empreendimento, né, e que o lucro ele coexiste nesse espaço, mas trabalhamos juntos, buscamos metas e objetivos juntos, né? O colaborativo, essa economia colaborativa, ela tem como pressuposto trabalhar juntos. E não é algo tão simples também, esse trabalhar juntos. Eu sinto que nesse caminhar, né, ao longo desses 4 anos também, é uma mudança de paradigma também junto aos parceiros, né? A CUCO hoje tem parceiros que são de Conquista, parceiros que são de outras cidades, não só daqui de Conquista, mas a gente tem aproximadamente 30 parceiros dentro né, da loja mesmo hoje. E as pessoas que estão mais próximas da gente, a gente faz um movimento, né, de conversas, de reuniões, de encontros, exatamente para trazer a ideia do colaborativo. Porque quando eu comecei a pensar, né, a CUCO, estudar modelo de negócio colaborativo, eu vi que havia uma abordagem que esses modelos eles nascem, né, num pós-crise, né, são modelos que vêm para possibilitar que os negócios fossem sustentáveis e que as pessoas dividiriam ônus e bônus, né, despesas de manutenção de um espaço físico, mas também repartiriam os lucros, né? Então, a loja colaborativa, ela faz parte de um nicho da economia colaborativa. A gente tem uma série de possibilidades hoje dentro da economia colaborativa. Por exemplo, o Airbnb, né, é negócio colaborativo, né? A gente fala que é o maior hotel do mundo hoje, né, que possibilita você viver uma experiência em qualquer lugar do mundo com preços justíssimos, né, movimentando uma economia absurda. Um outro exemplo comum também que a gente vem observando que é crescente, um aluguel de furadeira. Você precisa ter uma furadeira, ou você precisa ter acesso a uma furadeira, ou a qualquer outro eletrônico, eletrodoméstico, enfim, né, que você usa pouco. Mas você pode movimentar uma economia em função de uma demanda pontual que você tem. Então, existe a economia colaborativa de produtos, de serviços, enfim, de uma série, né, de exemplos que eu poderia dar, e nesse meio a gente tem a CUCO, né? A CUCO é um espaço porque eu não tenho só uma loja, né? E aí eu escolhi ter um trabalho manual, eu escolhi ter ali itens e que eu fizesse uma curadoria de manualidades. Então eu não tenho nada industrializado lá, né? Quem não conhece, já fica o convite para conhecer o espaço. O meu recorte foi o trabalho manual, não só, né? E aí essa curadoria me trouxe uma necessidade de olhar para trabalhos que fossem autorais, né? Que tivessem uma originalidade naquele fazer. E aí a gente começa a mudar o olhar também de quem faz, né? E olhar a possibilidade de você criar algo novo e não só copiar algo que já existe. E, além disso, promover as relações, né? Que é um outro requisito, assim, um outro propósito que eu tenho lá na CUCO, né? As relações entre os parceiros, entre a gente que está ali à frente da gestão e parceiros, produtores, artesãos, com os clientes, aproximando essa relação, essa conversa, né? Divulgando o trabalho. A gente faz um trabalho muito forte de divulgar aquela pessoa, aquele artista, aquele artesão, aquele produtor, né? Não é a CUCO, não. Né? Aí eu poderia citar para vocês vários. Estou usando o trabalho de uma parceira, de Priscila, e, né, eu vou divulgar o ateliê dela. Faz parte, né, da minha missão fomentar o trabalho dela e de todo mundo que está lá dentro. Então, são vários valores hoje que a gente trabalha através dessa economia em que esse parceiro, o modelo que eu escolhi, viu, gente, para a CUCO, existem outros, mas o parceiro, ele paga uma taxa mensal para permanecer no espaço. É um negócio pensado para as pessoas que não querem ter mesmo uma loja, tem uma produção, mas não tem o interesse de ter uma loja física, né? Ou aquele parceiro que não tem condições, às vezes até quer ter a própria loja, mas não consegue arcar com os custos de manutenção de uma loja aberta, né? Então, essa loja, ela atende
né, esse grupo de pessoas. É claro que a gente tem esses filtros, né, mas ela vai atender esse grupo de pessoas, né, a economia colaborativa, para esse modelo que eu tenho, ele atende fortemente essa finalidade. E aí a gente vai prestar um serviço para essa pessoa, né, uma vitrine, divulgação, mas a divulgação tem que partir dos dois lados. A gente trabalha em rede, né, o espaço ele não tem por obrigação, não, todos trabalham juntos, né, nesse sentido. As taxas de manutenção, né, da maquininha de cartão, né, aquelas taxas que a gente paga, né, quando usa função crédito, débito, embalagem, então, despesas de aluguel, né, luz, internet, aí tudo que vocês pensarem que entra como despesa, né, isso é rateado através desse valor que é pago mensalmente. Além de uma taxa mensal, uma taxa por venda, né? Na verdade, o espaço ele ganha um valor menor, porque parte do valor que entra é para arcar com as despesas do lugar. Como a gente está numa cidade, né, de médio porte, uma cidade que esse negócio ele foi uma novidade, que precisaria de um tempo para que as pessoas se adequassem e entendessem a razão, né, desse lugar, então o aluguel é um aluguel muito aquém de qualquer outra cidade que você vá, que as lojas colaborativas já estão há muito mais tempo. Mas é isso, é uma necessidade de adequação, né, à realidade que a gente tem aqui. Mas quase 4 anos depois eu posso dizer que houve muitos avanços, né, isso é muito legal. E aí, só para, não quero esse meu tempo, mas só para amarrar aqui a fala, uma necessidade inicial, né, fruto aí de um pós-crise, que traz esse modelo de negócio, né, de um negócio que seja sustentável, ele sai de um aspecto de carência, né, de uma carência, a gente carece de um espaço que todos possam trabalhar juntos para que ele seja viável, então ele sai desse lugar de carência, a meu ver hoje, para um lugar de potência, porque possibilidade que eu tenho hoje, trabalhando em rede, com um grupo grande de pessoas, né, irá nos levar muito mais longe do que uma pessoa só trabalhando, né, com mais ferramentas e dinheiro, enfim. Então, é uma mudança também na forma de pensar o negócio e de trabalhar junto desse negócio, tá? Mas aí, pontuando que hoje o meu espaço ele tem uma pessoa à frente, né, uma gestão, não é um espaço em que todas as decisões são decididas coletivamente. Existem espaços colaborativos dessa forma, tá? Lá no nosso caso, não. Assim, um resuminho, né? E aí, só um detalhe que além da loja, eu tenho um espaço para cursos, né? São cursos de fazeres manuais, mas não só rodas de conversa, bate-papos, vivências em geral, alinhados com o nosso propósito, a gente aceita. E a gente organiza bazar, organiza feiras, eventos também lá no espaço. Tá? Bom, vou deixar as perguntas para o final, tá bom? Eu já anotei várias coisas aqui. E aí passar a palavra para a Lorena e depois a gente abre para a conversa, tá bom? Primeiramente, queria agradecer, Paulo, o convite, mais uma vez, e toda a equipe da Embaixada. É um prazer enorme. Eu tive a oportunidade de estar aqui em junho, por aí, não sei se foi no final de maio, falando de um outro empreendimento, e foi nesse meio tempo que acabou surgindo o Fridas. Mas eu queria dizer que é sempre uma honra, e é uma honra maravilhosa estar dividindo aqui com o Leila, que eu admiro demais, muito mesmo, principalmente falando de um tema assim, como esse. Economia colaborativa foi algo que eu ouvi há mais ou menos uns 4 anos mesmo, na minha época que eu era estagiária, e eu me apaixonei, porque se tratava de algo que dizia que necessariamente eu não precisaria ter, mas eu precisaria usar. Eu preciso usar, mas necessariamente eu não preciso ter. E enquanto ainda na época estudante do curso de administração, e ouvindo tanto sobre competitividade, e ouvindo tanto sobre
sobre quais são as estratégias para você ser mais competitivo no mercado e tal. E eu ouvi falar de colaborativismo, que é uma forma de que todos possam crescer juntos. Eu fiquei encantado. Eu falei assim, não importa o que eu vou fazer, mas tudo que eu fizer tem que ser mais ou menos basicamente nesse formato. E fora que é o futuro. A economia colaborativa, ela é o futuro, porque toda a economia, então, até se a gente for contar aí atrás, se a gente for olhar negócios de modelo que a gente chama mais quadrado, mais padrão, tudo é baseado na exploração da matéria-prima, né? E a matéria-prima é escassa, ela é um recurso escasso. E aí, não só a necessidade de ser mais sustentável, por questão de, para que eu tenha uma vida melhor, mas é ser mais sustentável porque a matéria-prima, o recurso é escasso. Não dá para eu trabalhar o tempo todo e enriquecer a custo da exploração, às custas da exploração da matéria-prima. Então, eu posso ter a oportunidade de olhar para o outro, de dividir com o outro, de somar com o outro e de gerar riqueza com o outro, de gerar valor com o outro. E isso, todos os negócios colaborativos fazem muito bem, sem agredir o meio ambiente, sem agredir valores, respeitando. E isso é muito legal, e isso é futurista, porque a gente não vai viver com o mesmo modelo de negócio de 20, 30, 40, 50, um século atrás. A gente precisa pensar que a gente precisa entender como o mundo, quais foram as consequências de toda essa globalização, como o mundo está trabalhando hoje, e o que eu posso fazer para melhorar. E o que eu posso fazer para trazer toda uma comunidade junto, já que eu estou sendo beneficiada, privilegiada por ter um lugar de fala. Então, é isso que os negócios de modelo colaborativos fazem de melhor. E aí, eu achei muito bonita a fala de Leila, e eu sempre me entusiasmo, é uma coisa que me entusiasma demais, assim, se vocês forem lá, quem não conhece os espaços dela, até o ambiente, o clima, assim como todos os trabalhos que ela faz, isso é muito incrível. Meu nome é Lorena de Souza, eu sou a entusiasta aí do empreendedorismo feminino, e atualmente eu sou cofundadora de uma startup chamada Fridas, que é um aplicativo, para falar grosso modo, né, um aplicativo de mobilidade, aplicativo tipo Uber, que Uber virou bombril, né, gente? Você fala, vou pegar um Uber, qual é 99, não sei qual, mas é Uber, virou bombril. Um aplicativo tipo Uber, só que com motoristas mulheres para passageiras mulheres. Para contar, basicamente, para falar um pouquinho como que surgiu essa história, eu preciso voltar um pouquinho no tempo para falar um pouco de mim. E aí eu já começo jogando um dado para vocês. Antes de falar da história, eu queria falar para vocês um dado que é de conquista, um dado nosso. Nós temos assim, aproximadamente 3.000 motoristas cadastrados no Uber, que é a maior plataforma, e aí normalmente 85% a 90% estão nas outras plataformas também, então a gente pode usar. E eu tenho de 15 a 20 mulheres trabalhando nessas plataformas. Então, é menos de quanto, gente? É menos de 0,000%. E aí que está. É uma questão de trabalhar, da questão da dificuldade que é para a mulher trabalhar em espaços masculinizados. E isso eu tenho que voltar. Isso eu tenho que voltar lá atrás. Voltar, principalmente para onde, quando a gente olha... aí falando um pouquinho sobre a questão da mulher, quando a gente olha para a gente, qual a época que a gente se sentia, que a gente vem buscando essa plenitude, né? Mas qual a época que a gente se sentia mais plena e que a gente não se preocupava com tantos padrões, tantas coisas? A gente volta para a criança, né? Para a criança que a gente era. E quando eu volto para a minha criança, eu fui criada pelos meus tios a partir dos meus 11 anos de idade. E meu tio tinha uma oficina mecânica. E eu fui criada exatamente dentro da oficina mecânica. E eu me lembro, um pouco
antes dessa época, a dor que eu sentia, porque eu nunca me interessei por brincadeiras tidas como brincadeira de menina. Eu era uma moleca, eu gostava de... Eu achava mais interessante as brincadeiras dos meninos e tinha energia para dar e vender. Eu me lembro da dor que eu sentia da minha avó me dizendo que eu não podia soltar pipa, porque não era coisa de menino. E eu ficava, não, porque não é, porque não pode. E aí eu perdi o meu pai quando eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos, meu pai teve câncer. E aí eu fui morar com os meus tios, o irmão do meu pai e a esposa dele. E aí meu tio, ele tinha uma oficina mecânica na época, ele era mecânico em formação, e eu era muito curiosa, eu sou até hoje, eu sou muito curiosa, e eu me enfiava dentro da oficina. Eu só saía de noite, tipo de graxa, do dedão do pé até o cabelo. E eu achava engraçado que, assim, eu falava, tio, eu tô ajudando o senhor. Ele falou, então tá bom. E aí eu aprendi a fazer muita coisa nessa brincadeira, né? E ajudava mesmo ele lá, enfim, desde trocar o pneu, que é o básico, mas mexer com o carburador, mexer com parte elétrica, tudo eu fazia ali dentro com ele. E aí, quando vem chegando o período da puberdade, é um período muito desafiador para a menina, porque as coisas mudam. Você começa a se olhar por meio do olhar de um homem e o olhar da sociedade. E aí começa a ter aquela divisão. Isso não é para a menina. Isso não é. E aquilo vai nos amputando. E aí eu fui deixando de fazer, deixando de consertar, deixando aos poucos, até que foi ficando muito mais difícil. Até que eu não resisti aos olhares, até que eu mesmo passei a acreditar que aquilo não era para mim. Era uma diversão de criança e tal. E aí, enfim, fui fazer outras coisas, trabalhei boa parte do meu tempo com vendas e tal. E quando, em época de faculdade, eu ouvi falar sobre economia colaborativa, assim como eu ouvi falar sobre startup, eu decidi empreender nessa área. Trabalhei com aplicativo, trabalhei com outros empreendimentos e sempre buscando, porque eu adotei, igual a Leila falou, em meio a tantos modelos de negócio, eu adotei o modelo de negócio de startup, porque é a possibilidade que a gente tem de usar uma ferramenta para poder, como é que eu posso dizer, para poder pluralizar, independente do tipo de app, você usa uma ferramenta para poder alcançar várias pessoas. Eu tenho uma ferramenta e ela leva benefício para multidões. E aí, consequentemente, que é a mesma coisa que você falou a respeito do Airbnb, consequentemente eu vou pagar mais barato por isso. E esse pagar mais barato é uma melhoria na minha qualidade de vida, porque eu vejo que é justo. A mesma coisa nasce com as plataformas de aplicativo de mobilidade. E aí eu tenho que falar sobre o Uber, né? E aí nasce dessa forma. Por quê? Porque, olha, eu não preciso ter um carro. Eu preciso usar o carro. Aí eu trabalho com sustentabilidade, porque eu necessariamente não preciso todo mundo ter um carro, todo mundo, porque isso vai poluir mais, isso vai, de certa forma, afastar mais as pessoas. Aí é aquela questão, numa casa, a esposa tem um carro, o marido tem um carro, o filho tem um carro. Então, tem várias questões sobre isso. Então, eu estou ajudando o meio ambiente, eu estou me permitindo viver outras experiências. Aí, como que eu vou fazer isso se as opções que eu tenho são tão caras? Por exemplo, o táxi é tão caro. Então, a ideia de ter uma outra alternativa vem justamente disso, de um problema que é gerado. E aí vem o Uber com esse processo que Kotler vai chamar até de um processo de uberização, que serve para vários outros negócios, com esse processo de uberização, dizendo o seguinte, olha, você pode... eu tenho uma plataforma que conecta motoristas ociosos a passageiros que querem chegar ao seu destino e querem pagar mais barato por isso. E aí, ao mesmo tempo, eu consigo utilizar a tecnologia para que ele saiba onde é que ele vai chegar, onde é que está o veículo, se está perto dele, o destino dele.
O Fridas nasceu de uma forma muito curiosa. Primeiro porque essa iniciativa já tem em outros lugares do Brasil. A gente tem aí o Lady Driver, que é o maior da América Latina, inclusive, escritor de destaque e tal. Eu tenho uma rede colaborativa chamada Rede Donas Empreendedora, e a gente trabalha com cursos, só voltado para mulheres, né? E aí, sempre que finalizando, principalmente que a gente faz cursos à noite, talvez você já tenha escutado isso também, sempre que finalizava os cursos, os bate-papos, as coisas, o pessoal sempre falava assim: ai, gente, quem é que está indo para a região, não sei qual ali, quem é que está indo para aquelas bandas ali que quer dividir um Uber comigo? Eu tenho medo de pegar Uber uma hora dessa sozinho. Quem é que quer dividir um Uber comigo? E sempre tinha isso, sempre ouvia isso. Aí uma vez eu estava estudando, eu queria fazer um evento voltado para mulheres que trabalhavam em espaços masculinizados. E eu recebi um monte de contato, eu pedi uns contatos, né, no Instagram e recebi um monte de contato. Aí lá veio o contato de uma motorista de aplicativo, uma motorista de Uber. E eu falei, poxa, que interessante, eu nunca tive a oportunidade de pegar um Uber com uma mulher. Justamente porque a possibilidade, a chance, lembra que eu falei para vocês, a chance disso acontecer é 0,0. Então se vocês pedirem um Uber, um 99, e vier uma mulher, sintam-se privilegiados. E aí eu fui conversar com ela falou, não, tem 3 meses, eu não sou mais motorista, eu dirigi por 3 meses, eu não tenho intenção de voltar. Eu falei, poxa, por quê? Você não gostou da experiência? Eu gostei e tal, acho bacana, mas eu vou te dar 3 motivos para eu ter saído. Primeiro, o número de homens que cancelavam a corrida quando via que eu era mulher, que a motorista era mulher, era muito grande. Isso não aconteceu com mulheres, isso aconteceu com homens. Segundo, o número de homens que entravam no carro e queriam me ensinar a dirigir era muito grande, e isso é muito chato para a mulher. E terceiro, assédio. Então, por exemplo, ela falou, eu tinha horror ao homem sentar no banco da frente do carro, as piadinhas, o jeito que olha. Então, assim, de certa forma, é uma profissão completamente insalubre para a mulher, não é seguro. E aí eu voltei para casa, fiquei pensando nisso, fiquei conversando com minha sócia, pensando, e falei, por que não? Aí fui estudar. Quando eu fui estudar, eu descobri que já tinha e tal, algumas coisas assim, Brasil afora. E aí eu falei, o que eu vou trabalhar? Eu preciso saber, para começar, eu preciso saber se existem, como é que é as motoristas, mulheres e tal. E aí eu fui descobrir que eram pouquíssimas. Aí eu lancei um formulário para ver quem se interessava previamente, nada. E eu recebi um formulário com 120 respostas em 3 dias. Dizendo o quê? Que tinha intenção, que tinha curiosidade, e que se pudesse atender só mulheres, que gostaria muito de trabalhar, só que não se sentiam seguras, levando homens e tal. Eu falei, poxa, eu tenho um quantitativo de mulheres que querem trabalhar, e eu tenho motoristas, eu tenho passageiros que se sentem seguros. E aí foi assim, nesse clima, que surgiu o Fridas. A gente já conseguiu aí, em 3 meses, movimentar quase R$50 mil para mulheres. A maioria das mulheres, hoje a maioria das minhas motoristas, elas têm mais de 45 anos. A gente tem motoristas que são universitárias, a gente tem outros perfis, mas o perfil dominante são mulheres que querem redescobrir suas vidas. Aí começamos o trabalho. Inicialmente o Fridas conectava, lembra da missão, do objetivo do Uber? Conectava motoristas ociosos a passageiros que querem irem ao seu destino. Primeiro mês eu percebi que não era esse o objetivo do Fridas. O objetivo do Fridas é muito maior do que isso. Por quê? Porque a gente lidou, porque assim, o Fridas a gente lançou, mas a gente está em teste. Em startup a gente chama que a gente está em fase de validação. Então a gente está testando. Eu lido com mulheres que têm problemas característicos de mulheres. Ou seja, eu tenho que lidar com um pânico que a mulher tem com tecnologia, tipo GPS. Eu não sei mexer com isso, não. Me dá logo uma suadeira, isso aqui não é para mim, não. Eu tenho que lidar com a educação financeira, porque nós não recebemos incentivo de educação financeira ao longo da vida.
E aí a gente tem que trabalhar com treinamentos, a gente teve que mudar o modelo de negócio. Ninguém faz o que a gente faz com motoristas. A gente faz reuniões, a gente faz treinamentos, a gente leva capacitação, a gente ouve as motoristas, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente é muito mais perto. Por quê? Porque a gente abriu um novo mercado e a gente precisa cuidar. Ou seja, hoje eu digo que o Fridas, trabalhando, levando essa oportunidade, a gente já tem mais, trabalhando hoje, cerca de 60, mais 65 mulheres. A gente, o Fridas se trata de o empoderamento da mulher, o Fridas se trata em a inserção de mulher no mercado masculinizado, de trazer autonomia, independência financeira. Gente, tem mulher que faz R$1.000 uma semana. E que tem muitas que estavam desempregadas, tem umas que vão dirigir porque estão passando por um processo de depressão, porque se sentem distraídas conversando com a passageira. Tem passageira que manda depoimento para a gente lindo, que mudou depois que tiveram uma conversa. Então, assim, é muito gostoso. E é muito legal saber que a gente está compartilhando isso. Então, a gente trabalha com taxas também. Motoristas Fridas pagam muito menos do que pagam. Hoje, eu não tenho problema nenhum em falar, hoje o Uber cobra cerca de 25% a 35% do valor da corrida. A gente trabalha com taxas de 10%, tem semana que a gente deixa de dizer, porque tem que ser um processo onde a gente consiga proporcionar melhores preços para as passageiras, mas segurança das passageiras, e ao mesmo tempo a gente vive num mercado em que mulheres ganham menos do que homens ainda. Então a gente tem que observar para que o nosso micro-universo ali, pelo menos, mulheres ganhem mais. A gente fala muito, desculpa. Bom, então vamos começar aqui nossa interlocução. Alberto, fica de olho no horário aí, porque... Aí é o seguinte, eu quero fazer algumas perguntas que servem para as duas, aí depois a gente vai abrindo também, né, para perguntas específicas. Primeiro, assim, acho que a Lorena comentou um pouco, mas eu queria ouvir de Leila também, como escolher os parceiros, e eu queria que Leila comentasse também se os parceiros só são mulheres, porque boa parte dos exemplos, né, que você deu, comida, decoração, acessórios, a gente sabe que é uma economia mais voltada para mulheres, mas se são só mulheres, se tem mais, né, pessoas envolvidas também. Então, eu queria saber, assim, como que vocês escolhem os parceiros, né? Na Fridas a gente sabe que tem todo um cuidado também. E como que a gente consegue esse engajamento para a economia colaborativa e para também um aplicativo, né, em que você quer conhecer. Como é que a gente consegue um engajamento maior do pessoal que está aí também nesse tipo de economia? Sim, muitas mulheres. Não é 100%, mas 99%. Naturalmente, chegam mulheres. Né? Não só pelo perfil, talvez, de produtos. Né? Até já pensei, poxa, tenho que ampliar, né? Trazer produtos mais masculinos. Mas, gente, não é por aí. Né? Eu vejo que essas relações, né, que são cultivadas, né, relações de afeto, essa nova economia, essa nova possibilidade que a economia colaborativa e criativa traz, ela é muito feminina. Não que não tenha homens, né, inseridos, mas ela tem um caráter de um afeto, né, que é muito feminino. Além das manualidades, né, naturalmente, historicamente, também estarem ligados muito ao universo feminino. Mas eu tenho trabalho, né, de um homem, um trabalho maravilhoso na loja, tenho parceiros de comida que são homens, né, mas a massa mesmo são mulheres. Sobre escolha. Né? Então, nesse tempo de Cuco, eu, né, fiz muito e faço até hoje esse trabalho de buscar parcerias. Então, o tempo inteiro eu estou garimpando, eu estou procurando, eu viajo de olho, eu respiro, né, a Cuco e, poxa, de onde é isso? Quem fez? O tempo inteiro. Então, eu vou muito atrás e eu faço a proposta, eu apresento o espaço. Mas, hoje, eu já recebo muitas pessoas que buscam,
né? Poxa, eu quero conhecer, tenho interesse, tenho uma produção. Então, acontece já nos dois sentidos, né? Não é só Leila indo atrás e procurando e fazendo a proposta e o convite para a loja. Quando chega, né, de uma pessoa o desejo de conhecer, então eu tenho um caminho natural, porque eu preciso conhecer esse produto, eu preciso conhecer minimamente, né, qual que é esse processo criativo, né, dessa pessoa, e aí a gente, né, eu criei um mecanismo de conhecer a pessoa, conhecer os produtos, inspirações, e aí a conversa é nesse sentido. Por quê? Se está alinhado, né, se eu percebo que está alinhado com os propósitos, com o que a gente busca, aí eu apresento a proposta para o parceiro. Né? O parceiro ainda um parceiro, mas para a pessoa eu apresento a proposta e falo quais são as condições, a gente tem um Media Kit que a gente apresenta a loja, todo o funcionamento, para ver se também essa pessoa está de acordo com essa proposta. E aí a gente avança, a gente caminha até chegar a assinar o propósito comercial. E com relação ao engajamento, talvez esse seja hoje um dos desafios, vou chamar de desafio, que eu percebo, né, na gestão da Coco, porque exige uma proatividade, né, desse parceiro, exige uma vontade, um querer, né, deve existir um caminho natural do próprio empreender dessa pessoa, né, de estar no espaço em que é possível, né, não só aquela relação ali de venda, mas é possível que se amplie. Então, é um trabalho hoje que, em sua maioria, acontece porque a Cuco está provocando. E eu sinto essa falta, né, sinto que talvez precise de mais tempo, né, para que as pessoas percebam que é possível e que é um trabalhar em rede, que eu não preciso o tempo inteiro sinalizar ou fazer um convite, né, que a proposta do negócio está aberta, né, para que cheguem as propostas do outro lado também. Então, esse engajamento é uma construção. Eu digo que a gente está em processo de construção. É muito bonito perceber os avanços, perceber, né, como que as pessoas vão ganhando, né, nesse sentido, e até chegar e trazer, eu gostaria de fazer isso, vamos fazer um evento, vamos fazer um dia de degustação, vamos fazer, poxa, eu estava pensando da gente fazer uma feira dessa forma. Então, é isso, né, porque é uma troca, é uma rede de troca e compartilhamento nesse sentido. Bom, no caso você falou sobre escolha e engajamento. No nosso caso, a escolha ela está atrelada muito ao perfil, ao negócio, ao modelo de negócio. Então, por exemplo, para estar apta, eu vou falar do ponto de vista das motoristas, inicialmente, né? Porque nós temos 2 tipos de cliente, assim como o Leila também tem 2 tipos de cliente. Mas falando das minhas parceiras, o processo de escolha, primeiro, é aquele processo que passa, enfim, até na legislação, né? Então, ela precisa cadastrar, ela precisa tanto se cadastrar, né, toda a sua documentação, assim como cadastrar o seu veículo. E aí, não necessariamente o veículo tem que ser dela, mas o veículo ele tem que ter aí um tempo de uso de no máximo 10 anos, ela tem que ter a documentação todo dia, tem que estar com tudo certinho, para poder aí estar elegível, né, no primeiro momento. Mas eu acho engraçado que esses dias eu estava participando de um evento lá no Shopping Conquista Sul, e aí quando eu terminei, uma mulher que se aproximou de mim, ela falou assim, olha, eu falei, eu não queria tirar, agora eu quero tirar a carteira só para trabalhar com vocês, porque eu achei tão incrível, eu adoro fazer coisas diferentes, e você pode deixar, eu vou tirar só para trabalhar com vocês. Então, assim, meio que, primeiro, o que acontece? O que a gente mais ouve dentro dos carros é, poxa, você é forte, né? Você é corajosa, né? A grande questão não é ser, aí a pessoa pergunta, é pré-requisito você ser forte, não sei o quê.
mas é para você estar num ambiente onde não era para você estar, você tem que ter força, você tem que ser forte. Então, é um processo de construção e que umas mulheres vão passando para outras. Então, por exemplo, eu tenho um primeiro grupo de Fridas que entraram e aí tinha aquela questão, eu só dirijo até 7 horas, porque o meu marido não deixa eu dirigir depois das 8. Aí passa-se uma semana, na segunda semana, aí ela começa a se sentir mais livre para poder ir até depois das 20. Aí vai ficando. Aí quando você vai olhar, final de semana da sábado à noite, 11 horas, ela tá lá. Aí quando você chega na segunda reunião, ela quer saber de uma vez, eu quero ganhar dinheiro. Você sabia que de noite é até melhor para dirigir do que de dia? Então, esse perfil, essa escolha é algo que ela vai se moldando, porque a gente também está analisando o perfil. Eu não posso dizer para você que é a diferença da startup, né? Porque a gente testa em tempo real. Se eu tivesse tido tempo para fazer um estudo, certamente eu não conseguiria descobrir qual é esse perfil da mulher para que eu pudesse até direcionar o marketing, direcionar um anúncio, todas essas questões. Agora, falando de engajamento, isso é um pouco, desafiador para qualquer negócio. O engajamento é desafiador, porque assim, eu tenho um engajamento que é muito simples, muito tranquilo, que é o engajamento do cliente. Por quê? A gente nunca investiu R$1 em marketing e a nossa estratégia infelizmente, não fazer marketing, não divulgar, porque eu preciso controlar a minha oferta e a minha demanda. Então, por exemplo, se eu falei para vocês que a maior plataforma tem 3.000 cadastrados, ou seja, eles dão conta da demanda absurda que eles têm, né? Então, ou seja, se eu colocar um outdoor e eu tenho 50 motoristas para poder atender, nem todos trabalham em todo tempo, logo, estrategicamente, falando de negócio, vai dar um efeito contrário. Eu vou investir para ter um efeito contrário. E aí, em relação ao engajamento, é muito disso. É algo que vem sendo construído por parte das motoristas, é algo que vem sendo construído. A gente vai sentindo o que ela quer. Então, no início, eu tinha poucas motoristas, ainda tinha essa questão da coragem, só que uma vai fortalecendo a outra. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente criou para, no início, quando tinha poucas chamadas, colocar as chamadas que não estavam sendo atendidas, para estimular quem estava em casa, que hoje é assim. Uma fortalece a outra. Eu estou na UAI, eu também vou. Minha primeira corrida. Você quer contar comigo? Eu estou aqui pertinho e não sei o quê. É uma coisa muito de se ajudar. E, ainda falando de usuários, e eu não tive investimento nenhum em marketing, mas em 2 dias e meio a gente bateu 1.000 downloads, assim, muito fácil. Por quê? Porque a gente trabalha, de certa forma, com uma causa. E é uma causa que é muito minha, que é muito de cada motorista. Então, o que acontece? Basicamente, toda passageira que entra no Fridas, na maioria das vezes, ou ela fala para não sei quantas, ou ela coloca no perfil do WhatsApp ou do Instagram. E no Instagram marca a gente. E volta e meia a gente vê postagem lá que nem marcou. Então, você ficou sabendo, eu vi uma postagem de uma amiga minha. Então, é muito disso. Todo mundo que está, minha primeira corrida Fridas. Motorista mulher é bom demais, não sei o quê. É muito disso, do sentimento. Então, o meu engajamento, ele é guiado muito por essa questão da causa, do juntas, a gente pode ir por aí vai. Oi, inicialmente, parabéns pelo relato de vocês, né? Foi muito prazeroso ouvir vocês duas, né? Leila e Lorena. Realmente a gente foi ouvindo, foi assim, imaginando vocês, né? Nas suas experiências. E realmente foi um prazer muito grande, né? Está sendo, aliás, um prazer muito grande ouvir vocês. Eu fiquei curioso com algumas questões, né? Que foi colocado por Leila e por Lorena. Então, vou perguntar umas coisas que eu fiquei curioso. Leila usou muito a palavra manual e manualidade, não usou a palavra artesão, só usou uma vez só. Né? Há uma diferença entre trabalho artesão e trabalho manual, especificamente, para você não usar essa palavra artesão no seu
na sua colocação, né, no seu discurso. Então, eu fiquei curioso com essa questão, ou seja, por que não usa a palavra artesão, só manual, né, manualidade? A pessoa uma vez usou a palavra artesão na sua fala. E você é advogada, né, inicialmente. E você deixou de exercer a sua atividade de advogada e passou apenas a ser agora a gestora do projeto, né, desse projeto que é muito valioso, seja interessante. Ou seja, ainda hoje atua com a exercício da profissão, ou a paixão, né, a fez ir para o caminho, né, desse trabalho que é colaborativo, que é interessante. E vou aproveitar e falar também, perguntar para a Lorena, o Fridas é uma experiência para a mulher. Uma mulher liga para o Fridas, né, para poder usar o auxílio de vocês. E ela está com o marido, está com o namorado. O homem não entra nessa experiência? Essa é a minha pergunta. Então, essas questões para fazer vocês. A gente, obrigado. Você quer usar, viu? Essa era a minha pergunta. Ele quer usar. Para mim também está sendo bem prazeroso a oportunidade de falar, né, um pouquinho do espaço, da experiência, e é um aprendizado diário lá. Sobre o termo, essa pergunta é ótima. Artesão, né, produtor, artesanato especialmente. Existe um movimento no Brasil hoje, vou falar de Brasil, que os espaços, né, que trabalham com artesanato, tá? Que não tem usado o termo artesanato. Então tem um movimento hoje de falar em trabalho manual ou artesanato contemporâneo. É isso que eu tenho visto, né, em São Paulo. Os principais espaços colaborativos, tem muitos também que, né, tem esse caminho de valorização do trabalho manual, de usar, quando usar o artesanato, usar esse olhar para um artesanato contemporâneo. Enfim, tem muito a ver com uma discussão, né, de um olhar mais pejorativo para o termo artesanato, né, como uma arte menor. E isso é uma realidade. E quando se fala em artesanato, tem várias pesquisas hoje, né, sobre isso, do imaginário, do que vem à cabeça das pessoas, né, de você olhar um trabalho em cerâmica, né, uma peça utilitária, lindíssima, extremamente trabalhada, peças com refinamento, com acabamento, e a pessoa fala, não, mas isso não é artesanato. Eu já escutei isso várias vezes. Eu trabalho com a cerâmica lá na loja, não, isso não é artesanato. Isso é artesanato. Mas as pessoas não associam aquilo a um artesanato porque é uma peça diferenciada, né? Tem um fazer atrelado que não é só o fazer manual. Tem muita pesquisa por trás, tem estudo, tem materiais que são diferentes, né? Matéria-prima. Então, eu também não uso artesanato e eu já sofri por isso. Um sofrer no sentido, poxa, mas é um artesanato. Mas eu tenho por trás, tenho como, né, um pressuposto, um trabalho de valorização desse trabalho, seja ele o nome que ele tem. Ele é um artesanato, ele é um trabalho manual, eu uso muito isso, é uma manualidade, porque eu falo do fazer com as mãos, né? Isso, o que está por trás é isso, é o fazer com as mãos, não tem um processo industrializado por trás. Mas a questão do usar, do não usar o nome, é por conta de todo essas questões, né, que diminuem o artesanato e por uma questão do uso da palavra. É óbvio que não é só isso, né? Mas sim, é artesanato, né? O trabalho do artesão, ou produtor, ou um designer que eu tenho lá, né, no espaço, tem todos eles, todos são artesãos. Se a gente for olhar na raiz, né, da palavra, se a gente for para o dicionário, esse trabalho, tudo é artesanato. Né? Artesania, que é outro termo que vem aparecendo também agora. Então, é uma questão de nomenclatura, mas ela tem uma intencionalidade por trás, isso é fato. Tá? E eu não sou mais advogada, eu tenho hoje o bacharelado, mas eu não tenho mais a minha inscrição. É algo que eu posso, né, reaver quando eu quiser, mas não fazia mais sentido para mim. Né?
Tem o trabalho que a gente faz, né? O trabalho pela necessidade, né? O advogar, né? Enfim, mas... eu tenho um trabalho a que você é apaixonada, que te traz realização, que eu posso exercer hoje, mas talvez em algum momento eu não esteja nesse lugar. E o direito hoje, ele é suporte para tudo que eu faço, né? Ele é o suporte para toda a parte contratual, negocial, de pesquisa, tudo sou eu quem faz, né? Todo o acompanhamento. E eu tenho outras frentes de trabalho que não somente a CUCO, mas que também não estão atreladas com o direito, né? Então, mas respondendo a sua pergunta, não. Tá? Outro dia eu ouvi de um amigo, né? E aí ele estava comentando, aí ele, não sei o que, ele falou, Leila do Espaço Colaborativo da CUCO, né? Que inclusive é uma advogada excelente. Ele vai ser boa em tudo que faz, assim. Falei, inclusive é um desperdício, foi um amigo advogado, é um desperdício, porque é uma advogada excelente. Eu falei, que bom, né? Feliz. Respondendo a pergunta de vocês aqui. Se a sua esposa pedir um Fridas e você estiver indo com ela para algum lugar que você não queria de carro, enfim, você pode entrar como acompanhante, sim. Isso é uma questão até estratégica até de negócio mesmo. Primeiro, porque você vai como acompanhante. Às vezes acontece, o pessoal sempre me pergunta também, e se um homem se cadastrar e pedir, o que acontece? Porque não existe, gente, nenhum mecanismo. A gente fala que a plataforma ela é exclusiva para mulheres, mas não existe nenhum mecanismo que impeça um homem de baixar. Então, o que acontece? A gente monitora o Fridas, enquanto tem motorista rodando, a gente está também fazendo todo o acompanhamento. Então, a gente não consegue fazer um acompanhamento de quem baixa, mas sim de quem pede. Já aconteceu de um homem pedir? Já aconteceu. Já aconteceu 3 fatos, assim, por exemplo, já aconteceu do homem ser pai de um motorista. Aí, por exemplo, teve o caso do pai da motorista indo chamar o Uber para ir para o aeroporto de madrugada. Aí ela falou, pai, você vai pagar Uber? Não. Baixa os Fridas aí, chama que eu atendo aqui e tal. Aí ela mandou mensagem para a gente, explicou a situação, depois ele desinstalou. Aconteceu de uma pessoa, um homem, né, ele até se identificou como professor e tal, ele acabar se fazendo confusão e disse que achou que ele poderia pedir para a esposa. Aí a gente, por uma questão de segurança, falou, a gente não tem como atender, porque são essas orientações que a gente passa para motorista. Ele, mas eu sou professor aqui da UERJ e tal. Eu, não, ok, perfeito, mas pede para que sua esposa baixe esse cadastro no nome dela, e aí ela pode pedir e fica tudo ok. E às vezes tem uma questão, por exemplo, da mulher chamar e falar, quem vai é meu namorado, eu ia, mas agora eu não vou mais. Então, automaticamente, a orientação que a gente passa para a motorista é que ela pode cancelar a corrida e aquela passageira ela vai ter que pagar uma multa. Porque a plataforma, a gente não tem como abrir concessões, nem pode, até mesmo por uma questão de segurança mesmo. Então, se a mulher pede e ela está acompanhada do marido, do irmão, do amigo, ela vai, até mesmo porque não faz muito sentido, até do ponto de vista de negócio mesmo, de estratégia de mercado. Vamos supor, festival de inverno. A maioria das pessoas vão de aplicativo, não vão de carro próprio. Aplicativo, táxi, enfim. Aí, você fala assim, sua esposa fala, vou pedir um Fridas. Aí você fala, vou pedir um Uber. Não faz muito sentido, né? Até do ponto de vista sustentável, não faz muito sentido. Não tem muito um porquê. Então, acontece da gente atender casais e, assim, as meninas gostam muito Graças a Deus, até hoje a gente não teve nenhum caso, assim, que pudesse infringir a questão de segurança para as motoristas. Então, só uma perguntinha. Vai a menina e o namorado, o amigo, né? Quem desce primeiro? Ela ou o rapaz? Aí essa questão, né? De segurança também, né? Aí, não, porque assim, por exemplo, a gente não trabalha com... como é que fala, gente? A gente não trabalha com... Tem aplicativo que é de carona compartilhada. Por exemplo, eu peço, aí Leila pede no caminho. A gente não trabalha com chamada compartilhada. Então, não tem muito esse risco de um descer aqui e outro descer ali.
O que acontece, gente, em relação à questão da segurança? Eu falo sempre, eu bato sempre, sempre tem muita pergunta relacionada à questão da segurança. A gente trabalha com números. Pode acontecer de acontecer algum problema relacionado. É igual que tem gente que fala assim, mas também tem muita mulher bandida. Tem muita mulher bandida, mas vai olhar no percentual. A quantitativa, vamos olhar para as estatísticas. Eu preciso trabalhar com as estatísticas. Então, o quantitativo de homens bandidos e de mulheres bandidas, até mesmo porque mulheres entram na criminalidade por outras questões, e na maioria das vezes é por causa de um homem, de um parceiro, de alguma coisa assim. Mas eu tenho que olhar para as estatísticas, porque aí eu consigo trabalhar. E, ainda falando sobre essa questão de segurança, por exemplo, semana passada, a gente teve uma palestra com as motoristas de alguns agentes da Polícia Militar, em decorrência do aluno que era motorista de aplicativo e acabou morrendo, teve aquele incidente, então abalou muito toda a comunidade de motoristas de aplicativo, de modo geral, não só as mulheres, abalou bastante. Então, na mesma hora, a gente solicitou para que pudesse ser passado medidas de segurança. E, ainda falando de segurança, por exemplo, a partir de amanhã, essa semana, a gente vai rodar uma atualização do aplicativo, onde todos os passageiros, os usuários, eles vão ter que fazer uma selfie, se cadastrar com uma selfie, para uma medida de segurança. Então, tem várias coisas que a gente vai trabalhando e que o bom é isso, é que a gente testa, a gente observa e a gente melhora o produto. Nesse sentido, aí vai atender também do ponto de vista das motoristas, ou seja, o valor já vai aparecer para ela na tela, então ela pode ser mais estratégica do ponto de vista de dizer, deu 7 horas, eu fiz R$200, mas minha meta hoje é 300, então eu quero ver, mulher, é muito daquela questão visual, de olhar, vai melhorar para ela a organização financeira dela também e tal. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Inicialmente, quero parabenizar a faculdade, a professora Paula, à frente desse empreendimento, esse grupo de mulheres, né? Os alunos envolvidos, professores. E assim, eu fiquei muito feliz quando a professora Paula mandou o convite e ver essas mulheres talentosas, serenas, discutindo temas de bravura. E eu não conhecia Leila, né? Tive essa oportunidade de conhecer agora, conhecer o espaço colaborativo. Sabe-se que hoje, com as possibilidades de economia mesmo, como é importante contribuir com esses espaços colaborativos nos momentos determinados, né? Então, parabéns pela ideia, pela iniciativa. Lorena eu já conhecia, e cada vez que eu vejo Lorena, mais eu fico fã, porque é uma jovem tão talentosa. Eu falei isso com o professor Paulo mais cedo, que menina danadinha, mas no bom sentido, esse mulherão, né? E assim, eu conheço Fridas. E como já tive experiência de utilizar Uber, né, antes, eu sempre me atentei a olhar para as placas, né, porque a segurança é a placa. E hoje, Lorena, você fala assim, como é o nome de quem? Eu sou Lorena de Fridas. Quem foi que você veio? Não me atentei, eu conversei com a jovem, olhei a placa, olhei o carro, não olhei para o nome. E durante a viagem, todas que eu entro, eu sempre pergunto como é que elas se veem como motoristas, mas como mulheres também, de entrar no carro com a estranha. E cada uma traz uma abordagem diferente de história de vida. Tem alunas da faculdade, tem mulheres que estão de casa, tem assim, várias histórias. E elas falam a mesma coisa. Olha, eu estava dentro de casa, surgiu essa oportunidade e eu agarrei. E com a força feminina que você falou, você sente apoio nas mulheres? Muito apoio. Então, o que Lore falou, realmente, elas se sentem apoiadas uma na outra, porque uma apoiando a outra mesmo. Ponto. O segundo ponto que eu observo é que os veículos das mulheres parece que são mais... uma estrutura mais detalhista, elas são cuidadosas com o espaço. Então, é um ponto que eu observo entre Uber e a Fridas, ela tem esse cuidado. Agora, a pergunta que eu vou fazer, assim,
parabenizando todas. Como é que lidar, meninas, permita chamar assim, com todo esse talento, com todos esses experimentos? Então, eu observei que Leila é advogada, hoje exerce uma nova atividade, né? Lorena já tem algumas experiências com empreendedorismo. Esses experimentos vocês têm feito a vida de vocês, que a vida é isso mesmo, né? Ela possibilita novos caminhares da vida. Como é lidar com sentimentos e emoções frente aos desafios propostos, aos papéis da mulher, a toda essa jornada que vocês estão tendo? E assim, Lorena conduz mulheres, é líder de várias mulheres. Então, é um desafio talvez um pouco ainda maior, porque são sonhos que estão havendo em ti, sabe, Lorena? São projeções. Leila cuida de artesanato, de espaços. Mas como são vocês? Como é que você lida com essas pressões no dia a dia? É isso. Como é que Lorena e Leila lidam com os sentimentos e emoções? Como é que é seu nome? Irlânia. Irlânia. A CUCO é uma extensão de mim, em certo modo porque naquele espaço são valores que eu acredito, né? São princípios que eu acredito e que eu não arredo o pé porque é um negócio, né? Isso não muda. E a nova economia nos permite trabalhar com propósito, né? A gente não é só aquele número a perseguir. O número ou a métrica financeira é um valor, mas não é o único. Então, eu tenho para mim que, enquanto eu der conta, né, de preservar, de manter esses valores que eu acredito e não tomar uma decisão pautada em uma crença que não é a minha, está funcionando. Não é só isso, é claro, né? Mas esse é um elemento importante. Então, assim, tem hora que a coisa não funciona e o mundo não é desse jeito. Eu queria que as coisas fossem mais fáceis, eu queria que as coisas acontecessem mais rápidas, né, em algum determinado ponto, que o negócio, né, houvesse uma aceitação do negócio, do que está por trás, mas eu sei que boa parte da economia que movimenta a cidade é projetada e pensada em outro sentido, né? Então, assim, é um trabalho de paciência diário, sabe? E é mesmo. Então, assim, é desafiador, mas eu gosto do desafio, né? Gosto da possibilidade de, a todo tempo, estar pensando, sentindo e fazendo algo novo, né? Porque é uma necessidade de recriar. E talvez, né, são qualidades que eu tenho que está na minha vida como um todo. Eu sou mãe, eu tenho 2 meninas e às vezes eu as sacrifico também por isso e aí bate a culpa. Então, não sei, eu acho que é como todo mundo, né? É como todo mundo. E isso é aprendizado. Eu me coloco num lugar de aprender o tempo inteiro. Eu não tenho, né, formação nenhuma na área, né, da administração, enfim, negociar. Eu fiz inúmeros cursos. Os cursos que eu encontrei que falam a minha língua não estão dentro da economia tradicional, né? Hoje a maior abordagem que eu utilizo na CUCO é de um movimento que chama Slow Living, aplicado a empresas. Então, é um outro olhar para as relações dentro de uma empresa, né? Não que não deixa de ser um negócio, mas as motivações são outras. Então, assim, facilita, porque você está dentro de algo que você acredita, mas é muito mais difícil na vida prática. Então, esses desafios, mas eu tenho a sorte de ter pessoas ao meu lado que apoiam, né? E eu tenho meu irmão, que faz toda a parte de identidade visual comigo hoje, apesar de não estar lá. Tenho Bruna, né, que é minha parceira, que trabalha lá comigo, que abraçou a causa, a linguagem, os valores. E, né, você ter alguém do lado para o dia a dia, além de eu estar num grupo imenso de pessoas, né, que são todos parceiros hoje que abraçaram a ideia da CUCO. Então, é
é isso, é um caminhar, né? Tem que estar no presente o que... É isso, obrigada, viu, pela pergunta. Eu sempre eu não consigo desvincular tudo que eu faço com a minha vida propriamente dita, com a minha vida, o meu íntimo. Então, tudo que eu faço é, como você falou, é uma extensão de mim. Em tudo, assim, sempre foi assim. Então, eu sempre fui uma pessoa de aproveitar oportunidades para aprender. Então, por exemplo, na minha infância, eu não tive muito acesso à leitura. A leitura de livros, né? Fui alfabetizada, mas eu fui estimulada ao hábito de ler. Mas eu sempre fui muito curiosa. Então, eu aprendi a ler pessoas. Eu me lembro que no início da minha adolescência, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre gostei muito de astronomia e era aquela criança que queria ser astronauta e sempre gostei muito dessas coisas. E eu tinha um amigo no início da minha adolescência, mais ou menos uns 14, 15, ele era mais velho. Gente, e ele sabia muito. E aí eu sentava e ficava ouvindo ele me contar as coisas que ele lia nos livros, as coisas que ele aprendeu e as coisas que ele estudava na faculdade. E eu ficava fã. Então, eu sempre tentei aproveitar tudo. Uma conversa de alguém mais experiente, não necessariamente nos negócios, não necessariamente para empreender. Eu sempre fui muito, sabe, de aproveitar, sempre fui muito oportunista nesse sentido, de aproveitar o que eu tenho ao meu redor para me poder aprender mais e para me poder crescer. E não é diferente em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu aprendo. Eu tento deixar um pouquinho de mim, mas eu tento aprender mais. Então, e essas coisas mudam muito rápido. Eu estava falando com Leila ainda agora há pouco. Se eu pudesse dizer agora, hoje, o meu hoje, quem eu sou, o meu percentual entre empreendedora e entre alguém completamente apaixonada pela causa da mulher, pela a inserção da mulher em vários espaços que não são dela, talvez o meu percentual da causa hoje ainda esteja maior do que a empreendedora em si, porque eu vou me conhecendo e me realizando. Então, eu lido dessa forma, são dias de altos e baixos, tem dia que a gente dói, tem dia que a gente amanhece para pirar, tem dia que desanima, enfim, volta atrás, tem dia que quebra a cara, erra pra caramba, porque é errando que a gente aprende, faz parte do processo. E eu lido dessa forma, não sei se é a melhor forma, mas eu não consigo meio que desvincular, tá tudo junto aqui. Bom, boa noite a todos, boa noite à professora Paula, a Lorena, a Leila também. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, vou fazer para a Leila, né? Em relação à economia colaborativa, já é visto que é uma tendência, né, nacional também. Existe a possibilidade de ser visto pelas indústrias ou pelo comércio como algo, assim, talvez até que possa vir a atrapalhar de alguma forma o andamento dos negócios, né? Sendo que é uma forma de limitar o consumo, né? Porque, no caso, as pessoas estariam deixando de consumir para buscar algo que teriam de volta um retorno, né? E a pergunta para a Lorena seria a seguinte: no caso, as mulheres, elas no volante, né? Qual é o meio que elas usam para lidar com a questão de algo inusitado que ocorre durante o trânsito? Nesse sentido, eu me refiro à questão de um pneu furar, é uma questão de alguma manutenção que tenha que fazer. Qual seria a ação nesse sentido delas? Bom, já vou passando a palavra para as meninas, e aí eu já peço que, depois de responder a pergunta, já façam as considerações finais, porque o nosso tempo apertou agora, tá bom? Sua pergunta é muito boa e eu vejo que
assim como o mundo mudou, está mudando, muda a todo tempo, né? E foi uma necessidade, um olhar diferente para a economia, né? O consumidor também mudou, né? Eu acho que vai no consumidor aí que eu acho que é o mote assim, da sua pergunta. O consumidor hoje ele quer coisas diferentes. É óbvio que eu estou falando de um grupo, de um nicho, né? E a gente tem espaço para tudo nesse mundo que a gente vive. Mas cada vez mais cresce as pessoas que desejam conhecer aquilo que elas estão consumindo, que querem saber de onde vem, ou que querem fazer uma escolha de alimentar uma cadeia produtiva local, ou que querem fomentar o comércio local, saber que o dinheiro está indo para uma família determinada, que depende daquilo para sobreviver. E aí a gente vê, né, uma série de iniciativas. Eu trabalho com pequenos produtores, pequeniníssimos mesmo. Então, tem um outro olhar aí da gente alimentar, né, essas pequenas produções e dar visibilidade para esses negócios, para que esses negócios também possam crescer. Então, assim, eu não vejo como eu estou tirando de sabe, dali para dar para cá. E, assim, é um movimento natural, a economia é viva, né? Na verdade é isso, está vivo, está em movimento. Mas é muito bom para mim saber que cresce estatisticamente o número de pessoas, de consumidores que desejam algo melhor, que desejam não deixar de consumir, mas consumir conscientemente, saber o que estão consumindo, ou fazer uma escolha de aonde querem investir, né, aquele dinheiro, né, ou ter um produto que não tem um vínculo com a indústria, não quer alimentar. E aí a gente tem uma série de estudos e argumentos, né, que vão justificar e motivar cada um desses consumidores, né? Mas eu vejo que tem espaço, né, na verdade, e que bom que tem espaço como a Curco e outros, né? Tem um outro aspecto que é a sustentabilidade, que a gente trabalha e por aí vai, né? Seja qual for a motivação, mas ter espaços que atendam a demanda das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Sua pergunta foi excelente. Desculpa. E que gerem sempre impactos positivos, né? Eu acho que esse é um novo modo de olhar para a economia também. Que não lucro, mas que traga um impacto que seja positivo para a sociedade, para um grupo de pessoas, para um grupo pequeno, não importa. Lindeza. Sua pergunta foi muito boa. Existem necessidades, porque é aquela questão, é igual a gente comenta aí sobre a questão do ser dono do negócio. Será que eu tenho todas as ferramentas, quando eu chego lá, é só fazer e pronto, eu consigo resolver e pronto e tal. Aí o que acontece? Primeiro, como resolver essa questão? E como é que tem sido isso relacionado à questão de como as meninas, como as filhas lidam com esses desafios relacionados àquela questão que é muito masculina, né? De trocar pneu, deu um problema no carro, como é que ela vai agir, como é que tá tudo. Primeiro que aquela questão que eu falei com vocês do relacionamento entre elas funciona bastante. Esses dias eu entrei no grupo, elas estavam marcando de tarde, 1 hora, para uma ensinar para a outra como é que trocava um pneu. Eu achei aquilo fantástico. Segundo, como é que nós, enquanto empresa, pretendemos trabalhar com isso? Porque, assim, pelo fato da gente ser uma startup e da gente, de certa forma, a gente testa, a gente pega todas as pontas soltas, a gente resolve elas de forma que a gente possa automatizar, para quando eu for chegar em outra cidade, eu não ter necessidade de abrir uma espécie de sede lá. Então, eu preciso saber observar para que as minhas soluções sejam soluções que eu possa replicar. Mas, nesse observar, por exemplo, a gente busca resolver isso com algumas iniciativas de parceiros. Porque o Fridas, você ter um carro, você ter vários carros pela cidade toda, é um potencial muito grande, até no sentido publicitário em si. O que as meninas colocam no carro, por exemplo, até uma divulgação nossa, a gente é muito procurado pelas empresas a título de fazer mesmo parcerias. Então, o que acontece? A gente foi procurado por alguns postos de lavagem, casa de peças, essas coisas assim. Por exemplo, posto de lavagem, vou oferecer desconto. Gente, eu não quero o seu desconto. Eu quero poder chegar amanhã e dizer que o posto tal apoia mulheres no trânsito. Então,
São essas propostas que eu levo para os parceiros. Vamos fazer um curso, vamos fazer um dia de prática para a mulher poder conhecer melhor o seu carro, vamos fazer uma reciclagem, vamos trabalhar assim, porque eu não quero o seu desconto, eu quero a sua contribuição no dia a dia das mulheres. Porque eu quero lá na frente dizer, ó, empresa tal, ela apoia mulheres no trânsito. Todos os meus apoiadores, eles não estão apoiando só uma causa, eles estão apoiando que mais mulheres estejam no trânsito. Então, a gente tem buscado fazer dessa forma. Então, logo, um curso como esse mesmo, a gente já está vendo aí 1 ou 2 parceiros, a gente já está conversando, porque foi algo que a gente já tinha pensado desde antes. E assim, enfim, a gente adora um desafio. Já fazendo minhas considerações finais, porque eu estou com o meu horário um pouco apertado, eu queria dizer que foi um prazer essa oportunidade de poder conversar com vocês. Gratidão pela forma como fui recebida. Gratidão, Leila, por dividir esse espaço comigo. Gratidão, Paula. E quero dizer que eu estou à disposição. Quem ainda, para as meninas que ainda não conheciam, ainda não baixaram Fridas, baixe, gente. Vocês vão adorar. É uma experiência fantástica. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @fridasapp, e o meu Instagram é @Lore_de_Souza. Eu gosto de bater um papo lá, eu falo sobre empreendedorismo, tudo relacionado à mulher, tudo relacionado a mulheres negras, é muito o que eu trago, aí eu gosto de colocar lá um pouquinho, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu também quero agradecer você, Lorena, pelo carinho e dizer que você é uma guerreira mesmo. É sério, eu sou sua fã, tenho muito orgulho desde o primeiro dia que a gente conversou. E agradecer a Fainó, a professora Paula, pelo convite. Fiquei bem feliz de saber desse movimento de embaixadas, eu não conhecia, vou acompanhar. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Cuco Bahia, se quiserem falar comigo, @Cuco Bahia, estou à disposição, tá, gente? Obrigada. Bom, agradecer as meninas aqui. A gente está à frente, Nirlândia falando, está à frente do empreendedorismo feminino, mas aprendo demais, né? Esse movimento nos ensina muito, né? E aí agradecer Lorena, agradecer Leila, não colocaram nada para poder estar aqui, né? São meninas muito animadas. E aí sempre a gente conta, né, Lorena, com vocês. E já agradecer pela presença na nossa jornada de administração também. Né? E vamos tirar foto já, Alberto. Precisa tirar foto. Bom, já agradecer a todos a presença. Encerramos agora a nossa reunião da Embaixada. Mas daqui a pouco iniciamos a outra atividade da jornada de administração. Bom, convidamos vocês aqui para fazer parte da foto oficial. Vamos ter o. Queria ser assistente, daria assistente. Tirou uma coisa.